Paz do Senhor, família. Paz do Senhor, Upper. Estamos aqui reiniciando o nosso Uppercast, né? Esse projeto que começou aí no ano passado, nós tivemos uma pausa, mas nosso coração está muito feliz porque a gente está começando novamente e estamos aí com todo o gás, com toda a alegria para fazer esse projeto avançar muito. E eu não estou sozinho aqui para essa retomada do Uppercast. Eu estou aqui com um cara que mora no meu coração. Pai do Senhor, Rodolfo. Eita! E aí, gente? Pai do Senhor. Quem é você, Rodolfo? Eu sou Rodolfo. Profundo, né? Profundo. Estamos aqui voltando, né, João? Depois pensavam que a gente tinha morrido, né? Mas a gente tá aqui, ó. Jesus está ressuscitando aí Jesus os projetos, ressuscitou. né? E vai vir coisa boa por aí, vai vir coisa nova. Tô feliz demais com essa retomada aí no ano de 2022. E muita coisa boa vai vir por aí, mas também não estamos só aqui hoje, né? É verdade. Olha, junto com a gente aqui, Rodolfo, para quem não conhece, é o nosso líder aqui da juventude, nosso pastor da juventude. E junto aqui com a gente, Rodolfo, a gente tá com uma dupla muito especial. Já vou pedir aí para cortar para eles. Juninho e Larissa. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Juninho. Pai do Senhor, João, tudo bom? Tudo bem, que alegria ter você aqui. Obrigado, é uma Juninho honra. é um dos líderes de Zé Group aqui, da nossa juventude. Dê as boas-vindas aí pro pessoal que tá no Uppercast, Juninho. É isso, sejam muito bem-vindos. É bom a gente retomar esse projeto, né? Sim. Muito feliz com a retomada. É uma coisa muito boa que tem preparado aí para os próximos encontros. Amém, Juninho, é isso aí. É isso. E aí, nossa fono aqui da mesa, Lari, seja bem-vinda, Lari. Muito obrigada, João Paz, Paz. gente. Muito bom estar aqui. Estamos retomando, estamos de volta. E com certeza vem muita coisa boa por aí. Amém. Gente, aqui na nossa igreja, nós trabalhamos muito o pilar da liderança, né? Então, tem aqui Rodolfo, tem aqui eu, que faço parte também da equipe de liderança. E Juninho e Larissa, eles também estão sendo... Juninho já é líder de Z Group, né, Juninho? Isso. E Lari é uma líder em treinamento. Então, isso é algo da nossa identidade, né, Rodolfo? Que a gente faz questão de sempre Que, reforçar. na verdade, é a nossa temática para esse ano, né? Liderança Sim, é verdade. e discipulado. Né? É verdade. E aí, gente, nesse contexto, nós pensamos em algo para trabalhar aqui hoje que tem muito a ver com liderança. Sabe, Juninho, a nossa geração, ela vive um tempo em que houve muita coisa de todos os lados, né? A informação ela é muito acessível e hoje em dia a gente às vezes fica até um pouco confuso. E muito rápida, né, João? Muito Também. rápida, Rodolfo. Rodolfo, você falou algo interessante. Deixa eu te perguntar. Não que você seja velho, certo? Você não é Sim, velho, não. Começou. Toda vez que alguém começa assim, é porque ele quer dizer isso, né? É vivido, É uma né? desculpa, Você né? não tá velho, não. Você só é mais Experiente. experienciado. Sabe. Experiências com Deus. Ah, claro. Mas, Rodolfo, eu queria te perguntar, né, para o pessoal que está assistindo. Antigamente, por exemplo, antigamente que eu digo, há pouco tempo atrás, pode ser que tenha Na gente minha que- juventude, Na assim sua você quer dizer, Boa né? juventude. João, você começou tua mal, viu? Quando você tinha assim, a é. meia idade. Assim, Rodolfo, alguns anos atrás, como é que acontecia a influência? Como é que alguém era... como é que o comportamento de alguém era moldado pelas influências? Isso é legal, João. Se a gente parar aqui, assim, é um tema muito, muito bacana esse que a gente vai tratar hoje aqui, sobre influências, né? Que é algo que diz respeito ao nosso futuro. É verdade. Né? Sim, Por quê? Porque as influências vão mexer nas nossas atitudes, né? E atitudes, ela vai diz respeito ao quê? Ao que eu vou fazer no presente, que vai alterar o que vai acontecer lá na frente. verdade. Então é um assunto muito sério. E assim, quando a gente olha, eu vejo assim, pelo menos do meu ponto de vista, que muita coisa mudou. Por exemplo, antigamente, ó. Se Tá entregando. certo. Corta essa Quando palavra. era hein? da minha idade. Quando eu sou jovem, quando eu era mais novo, né? O que é que a gente se observava ali no tempo dos meus pais, até mesmo na minha época, mais novo, assim, era aquela influência, João, por convivência, né, Larissa? Uma influência que você era influenciado não por quem estava distante, Juninho, mas por quem você convivia diariamente. Então, a gente muito tinha aquela prática de que
Ah, você é igual ao seu pai, você fala igual a sua mãe, você fala igual ao seu pai, você fala igual ao seu primo, seu tio, seu avô, você tem muita característica. E falando desse assunto, eu me lembro, por exemplo, como era forte, né? As nossas rodas de amizade, a gente brincava muito na rua, não tinha muito esse uso do celular, de redes sociais na minha época. Meu Deus do céu. Marcou. Realmente. Sua época é a minha época também, Rodolfo. que a sua Né? época. Só mudou pouca coisa. Então a gente tinha ali, ficava brincando na rua, e eu me lembro muito bem que, por exemplo, eu nunca quis andar de patins. Mas só porque um dos amigos comprou um patins e começou a andar, eu fiquei olhando assim, cara, que negócio massa e tal. E enquanto minha mãe não comprasse um patins, meu irmão, eu tava surtando em casa. E hoje, João, eu vejo o quê? Que isso está sendo substituído, né? Sim. Assim, os canais de influência não está sendo muito mais pela questão da convivência, mas agora pelas redes sociais, né? Você realmente conhecia quem te influenciava, né? Você Boa, conhecia Larissa. quem estava ali do seu lado. Não era uma pessoa que... Você tinha uma conexão E com você aquela tinha uma pessoa. conexão, de certa forma. Larissa, muito top isso. João, meu Deus, Larissa, você foi profundo agora. Porque, assim, a influência... Nossa, meu Deus, eu fiquei com vontade de pregar agora. Prepara Eita. o Fábio papel aí. e a Não, caneta. é porque isso é profundo, cara, que a Larissa falou. Peça a questão da conexão que ela disse. Quando a gente fala de influência, a gente pressupõe o quê? Que a influência, ela tem que ter um pano por trás. Qual é o Sim, pano da sim. influência? É a conexão. Conexão. E qual é... Meu irmão Larissa, hoje você vai pregar próximo domingo, viu? Eita. Qual é o problema hoje que a gente tem na nossa geração? Somos influenciados sem conexão. Pode encerrar esse podcast. Pessoal, olha, acabou. foi É isso aí. Acabou. Zerou o jogo rápido demais. Larissa zerou o Uppercast logo de Meu começo. velho. Deus do céu. E isso é muito perigoso, João. É Porque verdade. eu tô abrindo o meu coração para qualquer um. Eu tô abrindo o meu coração, eu não tô entendendo o poder da influência. E antigamente, isso é um ponto muito forte, eu só era influenciado por quem tinha conexão sobre mim. E aí a gente pode substituir conexão como o quê? Autoridade, Isso. pessoas que me serviam, Que te conhecia que me também, né? conheciam, A- que tinha A conhecimento. própria questão, tipo, antigamente a gente, quando queria dizer, você vai trabalhar com o quê? A gente dizia uma profissão que estava dentro do centro da família. Ah, eu quero ser um professor, eu quero ser... Hoje, Davi, 4 anos, quer ser médico veterinário, não tem nenhum na minha família, entende? É uma coisa que a gente vai vendo. A proximidade dele com as redes sociais vai fazendo ele ver um novo mundo, E né? desejar outras coisas que não é mais naquele ciclo Meu ali. irmão, até 18 anos eu não tinha nem certeza do que eu queria fazer na vida. E, Juninho, isso é muito massa, cara, também. Porque, assim, por exemplo, eu quero ser médico, eu quero ser professor, porque era o que a gente tinha de referência ali perto. referência. É o que a gente família, via, né, Rodolfo? Hoje, os meninos estão querendo ser o quê? YouTuber, É. influencer, Influencer. quer ter um canal de gamer, quer ter... É verdade. Eu queria até puxar isso aí. Vocês foram muito, muito em cima do ponto, né? Juninho, Rodolfo e Larissa. Olha o que eu anotei aqui, gente. Influenciar, segundo definição de dicionário, é exercer uma ação psicológica, Meu Deus. uma ascendência sobre algo ou alguém ou deixar-se subjugar. E tem outro conceito ainda, ó. Causar ou sofrer alguma modificação física ou intelectual. Caraca. Olha só. Então, ó, para que fique bem claro o que é que nós vamos tratar aqui hoje, na verdade já estamos tratando, né? Rodolfo já encerrou o Uppercast, mas Isso foi só um a gente corte. tá retomando, foi só um corte. Retomando. Nós vamos tratar hoje sobre a influência do digital e como é que nós, jovens, tementes a Deus, na fase ali dos 20, dos 30, dos 40, enfim, não importa a idade, como é que nós vamos nos posicionar? Como é que nós vamos nos portar diante de tantas influências? Então, por isso, o nosso Uppercast hoje vai tratar sobre influenciadores digitais e a nossa e a nossa postura diante disso, na nossa cosmovisão. E aí, gente, eu queria lançar mais uma questão aqui para a gente debater e para a gente ajudar quem está em casa. Aliás, ó, eu não falei, eu acabei esquecendo, Rodolfo. Não esqueça de compartilhar esse link aí. Verdade. Manda para os teus amigos, Curte manda para tudo. tua família. Porque, na verdade, Seja um Rodolfo, influenciador do bem, né? seja um influenciador do bem. Olha aí. Porque, na verdade, esse projeto é da nossa juventude, mas ele não tem idade. Ele alcança as crianças, ele alcança os jovens, Os ele mais alcança velhos, os mais tá? velhos.
Porque, na verdade, Larissa, todo mundo É está um assunto sob... que pega em todo mundo, sobre Geral, influência. geral. É da sob nossa geração influência. aqui, né? Nossa agora. E aí, eu queria lançar aqui para vocês. Rodolfo, me ajuda nessa questão aí. Vamos ajudar quem está em casa. A gente já entendeu que antigamente havia um tipo de influência, que era a influência de convivência. E hoje existe muito a influência pelo que nós vemos além da convivência. O acesso. Ou seja, hoje nós temos um aparelhozinho e a partir dele nós começamos a enxergar a vida de outras pessoas e começamos a pensar assim, Rodolfo, caramba, olha onde esse cara está. Tá podendo. Olha onde essa pessoa está jantando. Só que isso tem um problema. Isso vai gerar comparação. Será que isso é bom para a nossa juventude? João, isso é um perigo, na verdade, né? Não apenas para a juventude, mas todos nós, né? Como é um assunto que vai bater em todas as faixas de idade, né? Essa questão da influência. Por quê? Porque quando a gente vê ali o Instagram, vê o cara no restaurante, andando de lancha, de jet ski e tal, a gente vai cair no primeiro erro. E qual é o primeiro erro? É a gente comparar o backstage com o palco. Entendeu? A gente tá comparando o backstage da nossa vida com o palco do cara. Né? E assim, palco literalmente, porque muitas vezes o que está sendo mostrado ali não é uma vida, é uma apresentação. É cênico, né? Né? É cênico, Montado totalmente pra parecer cênico. Faz bonito. um recorte Né? Inclusive, da vida. até Cassie já esteve aqui, né, com a gente, falando um pouco sobre questão de redes sociais também. E ela mesmo trouxe aqui que, na época de cantora, ali de forró, eles estavam numa casa que não era deles, mas na reportagem eram deles. Estavam numa lancha que não eram deles, mas na reportagem eram deles. Então, assim, existe muita encenação, muita coisa. E isso vai consumindo. Isso vai consumindo e vai destruindo e tornando uma vou me direcionar agora para a juventude, né? Que é aqui o nosso foco, mas vai criando na juventude um estilo de vida perigoso, João. Sim. Cara, que eu tenho pensado muito nisso. É um estilo de vida por atalhos, né? É o cara que ele só tá colocando diante dos olhos dele resultados. Só dentro dos olhos dele, palco. E o processo, né? E o processo, né? Então você percebe que a gente está tendo aqui uma geração que não suporta mais processo, não suporta mais batalhar, não suporta mais lutar para alcançar alguma coisa. Eles Imediatista. imediatistas. Por Eles isso que a têm galera é super ansiosa sobre tudo. a ânsia de ter tudo muito rápido, tudo muito novo. Por quê? Porque a gente vê hoje Instagram de menino com 15 anos milionário, 17 anos milionário. E quando o cara olha para a realidade, assim, meu irmão, 15 anos nem um tava cachorro chorando eu pelo tenho. Play 2. Nem um cachorro eu tenho. O cara já tem uma mansão, já tem uma lancha, já tem um carro, já tem uma moto. E isso vai mexendo. Demais. Vai mexendo. E aí chega no outro nível, que aí eu passo para vocês também, que é o quê? O cara começa a mover a vida dele não mais por um propósito de Deus na sua vida, mas simplesmente pelos Uau, próprios desejos. meu Deus. Né? Ele começa agora, tipo assim, cara, a minha vida é alcançar isso aqui. E vai negligenciando aspectos espirituais, aspectos de Deus na vida dele, porque ele está sendo movido por aquilo que ele está colocando diante dos olhos. Por isso fica a dica, meu irmão, tenha cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Né? A própria palavra vai dizer isso aí. Gente, isso é incrível. Rodolfo, eu confesso a você, eu tinha pensado somente no sentido de comparação e você se abater, e você se angustiar, e você achar que a vida do outro é melhor. Mas quem ouviu, quem prestou atenção, recebeu isso daí. Rodolfo disse assim, olha, além de tudo isso, eu ainda estou me desviando do propósito de Deus. Então, quando a gente peca nesse sentido, não é só que a gente vai se sentir o patinho feio. É porque a gente está negligenciando a vontade de Deus para a nossa vida, Juninho. É que a gente começa a substituir aquilo que é necessário pelos desejos, né? Então, tipo, tudo que eu desejo eu posso ter, mas eu começo a sacrificar aquilo que é necessário. Relacionamento com Deus, uma vida boa com pessoa da igreja. Começar a viver postando, eu vou para a igreja para postar um stories, eu convivo com a galera da igreja para mostrar alguma coisa que eu não tenho, né? E eu deixo de buscar aquilo que é essencial para ter aquilo que é só cênico, né? Verdade. Pode falar. Além de você se comparar e se colocar para baixo,
vai gerando outro pecado, né? Vai gerando o pecado do querer dar inveja pro outro, ou de Meu receber a Deus. inveja, É. de se colocar no lugar de atuação mesmo, de, não, tá postando, tem que postar também. Não que o postar seja Vive uma errado. mentira, né? Isso. Vive pregando uma mentira. Nós vamos nesse canto só porque aqui é instagramável e tal. E tipo, massa, vamos mesmo, vai ser legal. Mas a partir do momento que isso já é um desejo, objetivo maior, vai moldando também tanto a forma que você se relaciona com as outras pessoas, da ostentação, quanto do quanto você recebe, quanto você vai, como posso dizer, germinando ou fazendo o Isso. crescimento da inveja dentro de você. E isso é legal porque Larissa falou muito bem. Aquilo que nós recebemos, de alguma forma, internaliza em nós. Impacta totalmente. Impacta totalmente. Então, isso mexe com as nossas emoções, isso mexe com o nosso intelecto. E teve algo, Rodolfo, que você falou que eu fiquei só matutando aqui. Porque Rodolfo disse assim, frase de Instagram. Anota aí. Mas aqui é vida real. Rodolfo disse assim, nós comparamos o nosso backstage com o palco dos outros. Fala mais sobre isso, Rodolfo. Como é que isso funciona na prática? Porque, João, assim, a gente, por exemplo, geralmente quando a gente tá... Deixa eu tentar colocar melhor. Na realidade, em nenhum momento de nossa vida a gente pode comparar o meu processo com o do outro. Nenhum momento. Por quê? Porque nunca a gente vai estar vivendo a mesma coisa que outra pessoa está vivendo. Isso. Por um detalhe, o nosso Deus é um Deus criativo. Rodolfo, o que é que tem a ver? Tá falando de influência de rede. É porque assim, o nosso Deus é tão criativo que o propósito que ele tem para Juninho é diferente de Larissa, é diferente de todo mundo. Meu Deus, é verdade. Cada um tem um propósito. Deus tem estabelecido um plano para cada um de nós. Deus é criativo. Então, se o meu plano de vida é diferente de todos no mundo, então em nenhum momento eu posso comparar processos da minha vida com o do outro, né? Eu não posso em nenhum momento. Então, o que é que acontece hoje? Jovens passando o processo de dificuldade financeira, jovens estando em um processo de arrumar empregos, aí pega o celular e vai seguir pessoas que estão ali não para apresentar suas dificuldades, mas para apresentar o quê? Uma encenação. Tudo um é teatro. fácil, né? A turma Tudo do é arrasta fácil. pra cima, né, Rodolfo? Do arrasta para cima. E, João? Tu lembra daquela pregação do arrasta pro lado? Não, arrasta pro lado não. Como foi que você disse, Rodolfo? Da Bíblia? Arrasta pro lado que para cima tá cheio já. Então, Aquela pregação me marcou. Quando esse assunto ele é tão, a influência ela é tão poderosa em nossa vida, e Juninho falou algo muito top sobre essa questão da gente negligenciar aquilo que é necessário, né? Assim, quando nós estamos sobre uma influência totalmente corrompida, cara, eu não consigo mais enxergar as minhas reais necessidades. Eu começo a colocar um iPhone 13 Pro Max como prioridade na minha vida. Isso. Aonde eu estou mergulhado numa vida de pecado, de luxúria, de vícios, mas eu não quero tratar isso. Porque eu preciso alcançar isso aqui, porque é o que a influência corrompida está sobre mim. Meu Deus. E é nessas horas que eu entendo as perguntas de Jesus, cara. Que eu tanto ria, mas hoje eu entendo. É Jesus olhar para um cego e dizer assim, o que é que você quer que eu lhe faça? Eu fiz, Jesus, você não está vendo que o cara está cego, não? Aquilo ali é o que mais que ele quer. Mas se Jesus hoje, no dia de hoje, perguntasse para muitos jovens o que quer que eu te faça, ele ia pedir um iPhone 13 Pro Max. Ao invés da libertação do vício, ao invés da libertação da cachaça, da droga, de uma vida de pornografia. Entende, Larissa? Então, faz muito sentido para mim hoje entender essas perguntas de Jesus. Era para um coxo. O que é que você quer que eu faça? Meu irmão. Entendeu? Olhar para um cego. Pra gente é fácil. Então, assim, e veja, isso não é só um problema hoje. Isso não é só um problema hoje. Né? Até o próprio lá na Porta Formosa, quando o Pedro estava lá, o coxo disse assim, ó, me dê dinheiro. Você percebe, João, que o cara estava na porta de um templo. Um lugar
de oração, um lugar que se desfrutava falava de milagre. Mas o cara preferia estar na porta, mendigando e buscando dinheiro, Em vez de milagre. em vez de chegar lá e ir pro milagre. E o pior de tudo, meu irmão, tinha gente que ajudava o cara a ficar naquele estado dele de miséria. Porque o texto vai dizer que todos os dias um cara levava ele e deixava ele lá. Deixava na ele porta. lá. Verdade. Aí agora, só para terminar aqui minha fala. Fica à vontade, fica à vontade. Só pro cérebro. Só pra... Meu Pra irmão, jogar a bomba na mesa, né, Rodolfo? Vai, para tô pra sentindo. pensar. As influências negativas é que nem um cara que levava o coxo para a porta do templo. Peguei. Entendeu? Essas influências do Instagram, das redes sociais, são influências que não vão te levar para dentro do templo. Vão deixar você na porta, no estado de miséria, mendigando. Ali. Eita. Você depois precisa ter cuidado por quem você está sendo influenciado. Porque pode acontecer isso que o Rodolfo está dizendo. Às vezes, uma influência, seja ela pelo Instagram, seja ela, enfim, por alguém que você segue, na verdade, ela não está satisfazendo uma necessidade sua. Ela está te deixando na porta do templo, Verdade. abandonado. Mas Deus ainda tem alguns homens... É a Alguns segunda falam. parte, né? É, a segunda parte. Mas para essa Mas- pessoa que leva, para ela é importante ver, né? Que alguém tá ali para assistir ela. Enquanto ela tá entrando no templo, o outro vai ficar na porta. Para ela é importante ter. É uma audiência. É né? verdade. Alguém tá me vendo que eu tô ajudando ele a ir até o templo. Mas ninguém tá vendo você ajudá-lo para entrar no templo. Então, só na porta tá bom. É verdade. Uma coisa que Rodolfo falou, né? Do que é que a gente quer mesmo. Quais os nossos desejos. Tô lendo um livro muito legal, que é Você é Aquilo que Ama. Não sei se vocês conhecem. E o autor fala muito sobre isso. Sobre o que realmente você deseja, né? O que você ama é o seu ídolo. E às vezes a gente acha que deseja, acha que tá amando Deus. A gente tem um discurso muito bonito e muito pronto, muito gospel, de como o que é que a gente quer. Não, mas eu ando desse jeito. Não, mas eu quero agradar a Deus e tal. Mas se a gente for olhar mesmo assim, de coração, os nossos desejos estão sendo modificados por aquilo que a gente está olhando. Isso. Nosso coração, ele precisa sempre estar em constante alinhamento com a Ia ser palavra. muito louco se toda vez que a gente disse assim, Deus, eu quero te agradar. Aí ele respondesse assim, tu tem certeza? Você Cara, quer se mesmo? Deus respondesse todas as vezes, tu tem certeza? Eu acho que a gente ia dar uma tremidinha assim, dizer, cara, pode ser que não. Pode ser que não. Tu sabes, né? Pode ser que eu queira aparecer, pode ser que eu quero que alguém me note, pode ser que eu queira achar alguma coisa que não é pra mim, Sim. né? Por muitas vezes a gente faz isso no automático. É. No automático. Pô, é a mesma coisa de a câmera tá passando no meio do culto, o cara nem tá louvando, ele levanta a mão pra Ele câmera levanta ver. a mão, né? Juninho, tu me lembrou, saindo um pouco assim da nossa temática, mas é um gancho do que o Juninho falou. Mas é tipo isso, assim, a gente às vezes pede algo pra Deus que realmente, cara, tem certeza que é isso que você quer, né? E, quer dizer, tem a ver, né? Eu li um livro uma vez de Andy Stanley, que ele eu acho que... Esqueci qual foi o título, ó. Eu li tanto livro dele que eu não sei qual foi mais. Mas, assim, é um livro que ele conta que ele estava passando, indo para a igreja dele muito, assim, em ascensão, É incrível essa história. crescendo e tal. E aí ele sempre passava, Larissa, por uma igreja bem pequenininha, lá com poucos membros e tal. E aí ele passava e botava a mão assim e dizia assim, Jesus abençoa essa igreja, né? Que ela cresça, não sei o quê. Isso. E ele passava. Todo dia ele passava e dizia isso. Aí teve um dia que Jesus disse assim para ele, tu realmente quer que eu abençoe essa igreja? Oh. Tu realmente quer que eu abençoe ela ao ponto de ser maior do que a sua? E ali no carro ele começou a chorar. Ele disse assim, não. Mais do que a minha, não. Eu falei, Senhor, não. E por muito tempo ele carregou aquilo e aquilo travou o ministério dele. Oh. Porque ele falava aquilo porque a igreja dele era maior. Sim. Mas ele não estava dizendo assim, Senhor, eu quero que abençoe ao ponto de ser maior do que a minha. E aquele questionamento, aquela reflexão, travou ele e o crescimento da igreja, cara. Ele vai contar no livro. Até um dia que ele pediu perdão a Deus, confessou diante da igreja, Senhor, eu quero. Eu quero que o Senhor abençoe essa igreja, e assim, de todo o coração. Você vê, né? Um pastor renomado, ele teve um processo disso aí. Até o ponto de ele dizer assim, cara, eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe de fato. E Deus viu o desejo, porque Deus sonda os nossos corações, né? E Deus viu que realmente ele estava sendo sincero, que ele queria que fosse maior do que a dele. Aí foi quando Deus
ampliou a tenda da igreja dele, cara. Meu E Deus. assim, a igreja dele prosperou muito, 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 muito depois que ele confessou, que ele se arrependeu do pensamento dele. Mas isso também entra no âmbito da comparação, né? Porque ele não queria que fosse maior que a Isso, dele. Juninho. Mas, cara, isso não faz nem sentido. Porque realmente, se eu quero que alguém seja abençoado, eu quero que seja a porção dobrada da minha, né? E aí, quando a gente vê isso no Instagram na versão contrária, o cara tem mais do que eu. Pô, isso é ruim. Isso é ruim. Eu trabalho mais do que ele ganha mais do que eu. Eu ralo muito mais e recebo menos. Pô, uma hora ou outra, isso entra na cabeça da gente. Não pode ser assim. Isso aconteceu comigo por muitos meses. Não foi saudável ao ponto de eu dizer assim, ou eu paro de olhar o Instagram, ou eu vou viver doente. Nossa. E eu tomei essa decisão. Assim, fiquei quase 5 meses sem Instagram, sem nem olhar. E eu mandei um meme pra você. Cara, tô evitando. Tá me fazendo muito mal. Porque eu via pessoas, cara, conduta totalmente errada, aquele instinto de Azaf, né? Meu irmão, eu tô todo certo, o cara todo errado e o cara só dá o melhor do que eu, meu irmão. Cara, comecei a não entender as coisas. Num processo eu fui começando a entender, aí, meu irmão. Eu tô vendo ele lá no palco dele, mas eu mesmo não quero passar pelo processo que ele passou pra chegar lá, não. O meu já é difícil, imagina o dele. É porque a gente não compartilha, né, os momentos ruins. E Exato. é bom que não compartilhe, porque há lugares seguros pra gente se abrir, não é? No Isso, Instagram. Meu Deus. Mas, Isso. Meu Isso. Mais uma vez. mas compartilhar alegrias é bom. É Sim. bom. Mas o quanto que isso tá me fazendo mal, e é importante fazer esse diagnóstico, né? Essa autoanálise, para que a gente tome medidas necessárias. Gente, vocês tocaram em algo muito importante aqui. Porque eu entendi uma coisa de acordo com o que nós estamos conversando. A comparação, ela não consegue ser boa em nenhum sentido. Não. Ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de que você vai se comparar para satisfazer o seu ego. Sim. Então, você é um orgulhoso. Uhum. E o segundo aspecto é o aspecto de que você não está satisfeito com o que Deus deu para você. Uou. Então, em nenhum sentido ela é positiva, Rodolfo. Eu tenho uma. Eu não sei quem foi que eu ouvi esse comentário que dizia assim: no âmbito da comparação a gente já entra perdendo. Caraca. Né? Então, assim, entrou na comparação, você já tá perdendo. É. Mesmo que você esteja do lado que, tipo assim, vai causar inveja. Mas você tá perdendo, porque você tá Isso. sendo orgulhoso. Uhum. Né? E eu lembro muito bem que assim, é algo que Rodolfo falava muito antes. Até hoje fala de vez em quando, né? Quando eu rejeito, na verdade não é nem quando eu rejeito, quando eu desejo o que Deus tem para a vida de outra pessoa, na verdade o foco não é o que eu estou desejando, na verdade é o que eu estou dizendo para Deus. Deus, desculpa aí, mas Tá O que ruim você me deu aqui, não viu? serve. não tá legal, não tá servindo. Isso entra nesse aspecto que eu falei de insatisfação. Então, a comparação é como se fosse um carrinho que vai te levar a um destino. E esse destino você vai ser uma pessoa insatisfeita. Então, Deus, na verdade, Rodolfo, Lara e Juninho, ele nos chama para um contentamento permanente. Né? Exatamente. Plena Isso satisfação. aí. Plena satisfação nele. E Paulo diz isso fantasticamente. Existe essa palavra, gente? Ou é um neologismo? existe. Se você Eu abrir o acho que dicionário, ela foi acrescentada agora. Tá lá, E tá João. tudo bem. Gente, quando Paulo escreve aos Filipenses, num contexto assim complicado, mas a carta da alegria. Ele diz: olha, eu aprendi a ser contente. Eu aprendi a ser satisfeito. Nesse momento, a gente precisa olhar para Paulo, Rodolfo. A nossa juventude precisa olhar para Paulo e entender assim: não são os likes, não é a quantidade de seguidores ou as pessoas que eu estou seguindo. Porque puxando aquilo que Rodolfo falou lá no início, a influência hoje em dia ela é muito digital. Inclusive, esse Uppercast é uma influência digital. Nós estamos querendo influenciar você para Deus. Nós queremos influenciar você para um caminho De boas escolhas. de boas escolhas, de boas decisões. Então, Paulo ele ensina para não somente para nós aqui, mas para a nossa juventude. Estejam satisfeitos. Fechem um pouquinho a janela da comparação. Porque vocês não vão ser orgulhosos e nem vão ser insatisfeitos. E aí eu queria puxar um outro assunto.
Eu lembro, gente, que o pastor Edson fala muito aqui na igreja que as influências digitais, os influenciadores digitais, eles podem até coordenar os nossos costumes, mas eles não têm autoridade espiritual sobre nós. É isso aí. E aí? Não tem como. Não tem como porque é o seguinte, a autoridade, ela vem sobre o serviço, né? E Serviço se é você não intimidade, né? serve, É é intimidade. intimidade. Conexão. Então, Fala sobre lavar os pés. Para Agora lavar seus sim. pés eu tenho que estar aí. Isso. A distância tem não um dá. perigo muito grande nisso aí. Ele não pode ter a autoridade espiritual. Mas essas influências, cara, pra mim, ela rouba um negócio que, cara, eu aprendi muito com minha mãe isso desde pequeno, cara. Pra mim, as más influências, essas influências digitais, João, ela vai roubar de nós a gratidão, né? Que é o que você estava falando aí do Isso. contentamento. E é o que a gente esquece, né, Rodolfo? Exato, porque assim, a partir do momento que vai mexer nos meus desejos, cara, eu não vou nunca ser grato. Isso. Porque existe um perigo nisso aqui. O cara acha que a gratidão, que o contentamento, nessa vida pela influência, é um negócio que tem fim, mas na verdade não tem fim. tem. Não tem. É um ciclo, É né? um ciclo, é assim. Nunca tá bom o Cara, suficiente. a influência tá aqui, a rede social tá dizendo que eu tenho que ter um iPhone 13. Acredite, no dia que você pegar na mão um iPhone 13, você vai procurar outra coisa para mover o seu coração. Mas é justamente daquilo ali. aquilo. Porque necessidade se supre, mas desejo não se Exato, acaba. Não se acaba. Você cara. vai atrás um atrás do outro. E isso é um ciclo Gente, vicioso. Vai levar para sua vida. Isso é muito realidade nos nossos dias. Olha o que vocês estão dizendo. Rodolfo deu o exemplo do iPhone. Mas olha só, endossando isso, né? Eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, mas veja, Rodolfo deu o exemplo do iPhone, mas isso pode ser qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Às vezes, nós tendemos a querer essa coisa mesmo sem poder. Porque a nossa motivação está errada, está corrompida. Então, Perfeito. vamos aplicar, Rodolfo, esse exemplo do iPhone. Cara, eu quero ter um iPhone 13. Sei lá, eu quero ter um 15, um 16. Mas eu não posso. Ah, mas eu vou dar um jeito de conseguir, porque se eu não tiver isso, talvez eu não seja bem aceito. Talvez eu não consiga me incluir em um determinado grupo. Isso, na verdade, é porque houve uma distorção aí. Na verdade, você está querendo fazer algo que você não pode para impressionar quem você não precisa impressionar, Tá querendo entrar onde não deve, né? onde não deve. Motivação errada, está gerando comportamento errado, que está gerando atitude errada, que está afastando você da vontade de Deus para sua vida. Mas é o que dizem provérbios, né, cara? As más conversações corrompem os bons costumes. Cara, você foi ensinado, você foi direcionado, tudo bonitinho. Aí você começa a ouvir uma pessoa que não era para estar ouvindo. Sim, Começa a dar errado daí. é verdade. Isso desde o Éden até hoje. É verdade. Você começa a dar ouvido, a ser influenciado por quem não deve, e aí vai começar a surgir sobre sua vida consequências e consequências de atitudes que você uma hora vai perder o prumo. Tipo assim, meu irmão, por que isso está acontecendo? Isso. Você deixou de fazer o que você foi programado para fazer. Verdade. Você foi ensinado para fazer. Larissa, influenciadores digitais podem ter autoridade espiritual sobre nós? Jamais. Você falando sobre isso, eu lembrei, né, justamente das caixinhas de pergunta, lembrei Sim. até do... Verdade, as caixinhas Boa. de pergunta. Sim. boa. Até, e eu tô falando assim, de gente crente, de gente Sim, boa. sim. Não é ninguém ímpio que... não, Um né? ímpio, não. Aham. Perdido, Não é o perdido, não. Mas quando lança lá, manda aí a pergunta e tal, e às vezes a gente vai lançando, tem alguns até que falam, gente, eu não vou responder isso aqui, porque isso aqui que você vai falar com o seu pastor. Procura a tua igreja. Procura a tua igreja. Quando Mas assim a gente- até é bom. Mas quando não é, quando vai dar um conselho, né? Vai direcionar ali a vida de alguém. Tipo, eu devo continuar o meu namoro ou não? Aí, com Não 3 linhas ali... Não pra conhece você- a pessoa, não conhece o histórico, não conhece a realidade. Você dá um poder pro outro que aquela pessoa não te conhece. Ela não tem como chegar em você, conhecer a realidade, conhecer qual é o Isso. teu contexto, A tua história. a tua história e tal. E aí, o que acontece? Não, vou ouvir essa pessoa aqui que não me conhece e o líder
Você não tem coragem, sei lá, confessar um pecado. Meu Deus. Você não vai lá pedir um conselho. Ele vai dizer, você, tá, beleza, mas, cara, a pessoa ali que eu botei a caixinha de pergunta tem tantos seguidores. Olha só como essa pessoa é boa de teologia. Só pode Olha tá como certa. essa pessoa só pode estar certa. Pode tá certo. Só pode estar certa. Olha o nível aqui do quanto que ele consegue entregar. E quando você vai ver, a pessoa que ia dar o conselho de Deus pra você era teu líder de PG, era teu Boa. irmão. É. Meu Deus. Entendeu? E aconteceu, inclusive, comigo uma situação dessa no ZG. De uma pessoa ainda não tinha frequentado pessoalmente o ZG, saía pelo meeting. A conversa que a gente teve foi curtíssima, assim, coisa de 15 minutos no telefone. E aí ele chegou pra mim, cara, eu tô com problema com a namorada, que não sei o quê. E aí, o que é que você acha que eu devo fazer? Cara, eu acho que você deve vir aqui. Tipo assim, eu não vou conseguir te Vamos dizer sentar, nada né? de longe. Não, é que eu já tinha conversado com outra pessoa pelo telefone e ela me disse isso. Cara, eu não vou correr o risco de te aconselhar errado. É exatamente isso, Juninho, que eu queria... desculpa te interromper, Não, não quero que você perca o raciocínio não, tá? Mas, Rodolfo, isso tem muito a ver com o dia a dia da liderança, né? Total. E aí eu queria... Vocês ensaiaram, foi? Tem que fazer um corte desse total aí, viu? É raro, mas acontece muito. Mas eu queria te perguntar, Rodolfo. Em tempos difíceis, em tempos de crise, em situações de dúvida, é melhor uma pregação do YouTube ou uma hora de mesa com o seu líder? Rapaz, com certeza uma hora de mesa com o seu líder, viu? Porque é o seguinte, João. Você apanha, viu? A orelha sai Gente. quente, mas você precisa relaxar. Gente, por favor, que o povo vai achar. Assim, Mas pessoal, dá não certo. apanha mesmo, não. É Não só é Nossa, literal, é não, assim, verdade. mas a alma. Ei, corta o microfone de Larissa e deixa eu ver. Mas vale a pena. É Gente, vale a demais. Assim, porque E aí a gente pode cair, João. Você vê com essa questão de influência, esse assunto é tão poderoso que as pessoas estão abandonando o discipulado para viver de caixinha, Era É doido, isso. Meu de Deus. pergunta, né, Larissa? Cara, abrir uma igreja no Instagram daqui a pouco. Você Então. falou algo assim poderoso. Jovens que estão buscando conselhos em caixinhas, se abrindo em internet. Mas enquanto tu falava, Larissa, eu fiquei pensando assim, João, essa atitude, ela vai falar muito mais do que aquele cara quer saber naquela pergunta dela, Uhum. ou dele, né? Porque tipo assim, como é que eu resolvo? Essa pergunta, a atitude de perguntar na caixinha de pergunta ali, e não ter um discipulado, revela muito mais o que está por trás. Sim. Porque assim, é uma pessoa que a internet ela oferta isso, É né? fácil demais. Tipo assim, a internet se diz assim, esconde, você né? quer ser o quê? Fácil, né? Você quer ser quem? Né? É. Então, assim, ela tem essa oferta para dar para todo mundo. Sim. Então, e também ela tem outras questões, que é tipo assim, cara, aqui você tá seguro, É isso aí. né? Aqui Eu vou você ter tá alguém seguro. olhando aqui... pra mim, julgando ali. Exatamente. Eu posso perguntar, é uma pessoa que, tipo assim, não vai me conhecer, que não vai saber quem eu sou de fato, que Muda a verdadeiramente... pergunta Na pra que internet é aquela tudo pessoa, né, pense algo sobre Exatamente. mim. Agora, só que tem um detalhe. Se a pessoa deseja realmente ser curada e transformada, ela pode passar o dia em caixinha de pergunta. Isso não vai acontecer, né? Isso porque não tem vai nem pra acontecer. Quem vai acompanhar ela, né? depois disso. Exatamente. Porque, assim, você substituir um discipulado por uma caixinha de pergunta, Não dá nem pra comparar. não dá nem para comparar, né? Não dá nem comparar. Porque, assim, existe uma distorção muito grande na cabeça de uma pessoa dessa, Sim. né? E ela precisa vencer a barreira desse orgulho. Até entendo algumas pessoas, Juninho, porque, assim, a gente vive um tempo hoje que não é aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas é aquele que confessa e deixa vai alcançar uma exclusão, vai alcançar uma rejeição. E isso tem colocado no coração de nossos jovens um bloqueio. Sim. Eu não posso me abrir, porque eu vou me tornar o quê? Vulnerável. Eu vou me tornar o quê? Fraco. Eu confessar as minhas fraquezas vai fazer com que eu seja fraco. Vai fazer com que eu não seja um homem ou uma mulher de Deus. E muito pelo contrário. E eu louvo a Deus. E aqui eu vou puxar a sardinha de novo, porque eu sou fã número 1 Glória a Deus. da nossa igreja. Por quê? Porque esse lado de quebrar essa ideia
do confessar para a gente alcançar uma misericórdia parte dos nossos pastores. Sim. Né? Parte dos nossos pastores. A gente vê os nossos pastores abrindo mesmo o coração, confessando fraquezas, confessando questões que eles tinham, que eles venceram. E esse é o segredo, porque isso é bíblico. É aquele que confessa e deixa. Antes de deixar, você tem que confessar. Verdade. Né? Você tem que ter alguém para chorar, você tem que ter alguém para falar. E tem um negócio aqui, João, que é poderoso demais, que é o quê? Por que essa pessoa não experimentou a cura? Porque ela não decidiu falar. 80%, eu digo assim, dos aconselhamentos que a gente tem, meu irmão, a gente só faz escutar. Verdade. A gente só faz escutar, a pessoa fala, 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 fala. Agora me diga, você acha que o cara do Instagram vai ouvir você? Você acha que o cara do Instagram vai parar para dar ouvido a você? Não vai. Não, e a outra, porque isso que ele tá falando é ótimo. O líder vai parar o que ele tá fazendo para te ouvir. Você tem certeza que você tá querendo abrir para todo... Você tem medo de confessar para tua liderança o teu defeito. Aí tu vai abrir numa rede social? Faz sentido? Eu tenho medo de expor lá pro meu líder um cara 1 para 1 e dizer assim, cara, eu tô com um problema em X, Y e Z. Mas aí eu vou lá no Instagram e jogo pro cara, meu irmão, eu tô com um problema com pornografia, como é que eu largo? Imagina o cara lá te marca o @, como é que você faz? Não é muito pior ser exposto desse jeito? Aí sim vai gerar para você questão de ser exposto, de ser excluído, de ser rejeitado. Esse é um risco gigante. Mas sabe o que acontece, Juninho, com isso aí que você tá dizendo? O cara vai lá na caixinha de pergunta e diz assim, tenho problema na área sexual. Sabe o que ele vai ter ali, Rodolfo? Ele vai ter uma resposta genérica. Total. Por quê? Porque é como Larissa disse, não se conhece a história, não se conhece onde ele vive, não se conhece como é que ele... Há quanto tempo ele teve um encontro com Jesus. Sabe, aqui na igreja nós batemos muito nessa tecla. Muito, muito, muito nessa tecla. Por quê? Porque nós queremos formar pessoas aqui, Rodolfo, que vão além das capas. Total. Perfeito. Nós queremos, e não somente formar, mas queremos ser essas pessoas que vão além das capas, né? A gente fez um TQD recentemente aí e o profeta dizia assim, rasguem o coração de vocês. Não são as vestes. Então, quando a gente vê esse contexto atual de exposição, de pastoreio virtual, de influência virtual, e quando a gente olha para a palavra de Deus, gente, é muito diferente. João, e assim, essa diferença, ela reflete em outro ponto na vida de um cristão, que é o quê? O cristão lá da caixinha de pergunta, né? Vamos dizer assim, o cristão da caixinha de pergunta, se você parar para analisar friamente, meu irmão, vou dar um negócio aqui para vocês. Sabe o que é que está acontecendo mesmo, assim, no frigir dos ovos, como diz o pastor Edson, né? No frigir dos ovos, é porque tem muitos caçadores de receita de pecado, mas poucos caçadores de Deus, entendeu? Meu Deus, então, é verdade. os caras que vão para a caixinha de pergunta são as pessoas que são caçadores de receitas. E tipo assim, eu digo assim por a gente mesmo aqui. Como Rodolfo, vencer isso? como vencer a pornografia? 2 passos para vencer o vício do álcool. 3 passos para ganhar dinheiro. 7 passos para 3 sair da passos, sei o quê. depressão. Meu irmão, Isso é pare doido, para cara. pensar. Pare para pensar. Não existe receita para vencer isso. Não existe aquele passo a passo. O que existe é você correr para Deus. Isso. É você correr para Deus. Agora, Isso. ninguém quer isso. Porque é muito mais fácil, Larissa, é muito mais fácil eu receber um passo a passo para fazer do que construir algo em Deus. Meu Deus. Ninguém está querendo Repete mais. isso, Rodolfo, repete É isso. muito mais fácil eu receber de alguém algo pronto, assim, de assim, ó, você Faça vai fazer isso, né? isso, fazer Receita isso, de isso, bolo, isso né? e isso, do que construir algo em Deus, do que construir a minha cura em Deus, do que construir aquilo que eu preciso ser em Deus. Ninguém quer investir tempo em Deus, nessas construções. A gente quer, tipo assim, algo pronto. Só que tem um detalhe. Isso que você recebe, porque a internet tem isso para oferecer. Tem. Eu já vi e-books sendo vendidos. Vença a pornografia, não sei o quê. Vença não sei o quê. Meu irmão, você pode gastar o dinheiro que for em curso online. Fazer uma enciclopédia Fazer o que disso for. aí. Fazer o que for.
Porque é o seguinte, isso que você está comprando ali, aquilo ali nada mais é do que um ensino que não tem sustentação. Informação. Foi a experiência de outro cara. Você está informação. tendo uma informação apenas. Exatamente. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Se você quer vencer a pornografia, se você quer vencer um vício, se você quer vencer algo que você precisa vencer em sua vida, isso só vai ser possível em construções que você vai fazer em Deus. Meu Deus, é É verdade. sobre construir a casa na rocha. Exatamente. Não é? Uou. Exatamente. Então, assim, cara, tu quer vencer um pecado, tu quer vencer isso aqui, tu quer vencer isso aqui que tem te aperreado a vida todinha, meu irmão, esteja preparado para cavar até você enxergar a rocha. Porque, assim, quando você consegue construir isso, meu irmão, a tempestade vai vir, os ventos vão vir, mas você não vai sucumbir mais, né? Assim, agora você tem que estar ali, na torre de vigia, né? Sempre na torre de vigia. Então, João, essas influências Incrível digitais, ela causa muito isso. São pessoas que não estão mais caçando Deus. Inclusive, tem até um livro, Caçadores de Deus, top demais, compra aí na Amazon, é top demais. Então, assim, não Vamos querem mexer, mais Patrocina a buscar a gente. Deus, cara. Não, eu lembro de um ditado que o Rodolfo disse assim, cara, não dá pra comer lasanha todo dia, né? Você Não tem dá. que comer feijão às vezes. E, cara, viver, às vezes, de influência é isso. Eu querer todo dia aquilo que é bom demais e cortar essa parte que, meu irmão, é o que Que lhe realmente vai me sustenta. sustentar. É, boa. É realmente o que vai me Processo- deixar em pé, meu irmão. Eu não quero comer o feijão com arroz, eu não quero comer o pirão. Mas é aquilo que vai dar sustância. Sendo que é isso aqui que vai vai te fazer ficar sustentar. em pé, mano. O processo não é glamouroso, né? Não, e Não nunca é, vai ser. não é instagramável, Não pode é ser. sacrifício, é doloroso. Larissa, você tem Instagram? Eu tenho. Juninho, você tem Instagram? Tem. Rodolfo? Tenho. Eu também tenho Instagram. É interessante que fique claro para vocês que estão nos assistindo que nós usamos essas ferramentas. Então, nós também estamos dentro delas, né? Nós não estamos aqui advogando contra o Instagram, Não. contra Acho até gosto, filtro. o filtro quando acorda, hein? O filtro do pastor Edson lá dando legal. Então, assim, não é que nós estamos falando contra essas redes, mas é porque nós queremos, de fato, alertar a nossa juventude, as pessoas que estiverem assistindo esse Uppercast. Por quê? Porque Deus está nos chamando para trilhar um caminho diferente da futilidade, da, sabe, comparação, da insatisfação. Sabe por quê, Rodolfo? Porque pode ser que a insatisfação, a tristeza, a angústia, fruto dessas influências, se tornem fortalezas em nós. Sim. E quando uma fortaleza se ergue, o negócio é brabo. Difícil pra tirar. É difícil. Então, nós aqui da juventude da Zona Sul estamos comprometidos com Deus a influenciar a nossa geração pela outra via. Não é essa via que queremos, Larissa. A via da comparação, a via da vida de Instagram. A vida que nós queremos aqui é a vida de mesa. Exatamente. É a vida de... Tá aqui, Rodolfo, é meu líder. Rodolfo, bora tomar um açaí. Ei, é melhor do que qualquer pregação de YouTube de 1h30, de 2 horas. Uma sentada de 30, 40 minutos ali num lanche. Resolve muito. Cara, Salva muito. é vida na vida. É vida na vida. E aí eu queria entrar no nosso último ponto. Infelizmente, o nosso tempo... Infelizmente, o nosso tempo corre, né? Mas, gente, eu lembro de quando o salmista disse assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias Até que alcançamos. para que a gente alcance um coração sábio. Uhum. Rodolfo, isso fala de ser bom mordomo do seu tempo. Gente, eu vou confessar meu pecado aqui, certo? Meu celular, às vezes, ele avisa quanto tempo eu passei Ixi, nas redes. Teve uma semana que eu me assustei. Processo Eu desse. fiquei, o quê? Eu passei Desse esse jeito. tempo aqui no Instagram? Uhum. O salmista diz Mas não vai assim, revelar quanto Senhor, tempo não, eu né? preciso aprender. Vai não. Eu quero... Não vou não. Que eu passei numa dessa também. Quando o Instagram disse assim: você passou Pessoal, 3 horas e 40 hoje. Eu falei, meu irmão, não trabalhei, não. Eu tenho certeza que eu tava no trabalho.
O que será que o salmista está querendo dizer quando ele ora a Deus e diz: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu quero alcançar um coração sábio. Por que será que o salmista fez essa oração? João, isso aí fala muito do que você já mesmo trouxe, né? A questão da mordomia, né? Da gente saber administrar bem aquilo que é nos entregue. E o tempo é uma dádiva de Deus para nós, né? O tempo é algo que ele não apenas está passando por si só, mas é algo que a gente tem que saber aproveitar. Tem até uma historinha sobre do banco de horas, né? Que Sim. fala, você tem 84 mil, não sei quantos segundos e Sim, tal. é mesmo, é Aí mesmo. pergunta o valor de 1 minuto para quem não sei o quê, pergunta o valor de segundos para não sei quem. E isso aí, João, ele é muito, muito importante. Até, inclusive, eu acho que foi o pastor Edson que compartilhou hoje no seu Instagram um Reels, né? Dizendo assim, como seria se a gente substituísse a Bíblia pelo nosso celular no dia a dia. Meu Deus, Cara, é verdade. o vídeo é muito O massa. cara acorda, ele vai procurar o celular e a Bíblia, né? Aí o cara tá aqui cozinhando, não sei o quê, aí ele enxuga a mão aqui, aí a gente pega o celular pra ver, aí o cara pega a Bíblia na cozinha, aí dá uma olhada na Bíblia, aí tá comendo aqui, tomando café com a Bíblia aqui assim, ó, olhando e tal. E quando eu vi esse vídeo, cara, me chamou muito a atenção. Eu acho que nós seríamos iguais os bereanos. E assim, a gente ficava pensando, eu fiquei olhando aquele vídeo que o pastor compartilhou, eu disse, meu Deus, é uma verdade que, tipo assim, mexe comigo, que fala comigo, acho que fala com todos nós, né? Verdade. A gente não pode ser hipócritas ao ponto de não entender que a gente precisa melhorar, a gente precisa avançar com isso aí, mas de fato, João, a gente precisa saber administrar o nosso tempo, saber organizar isso, o que é que a gente está edificando, né? Sim. Como é que a gente está honrando a Deus, porque nós temos que honrar a Deus com o nosso tempo. A gente tem que aprender a remir o nosso tempo, a dar valor a ele, porque, como eu disse, o tempo é um presente de Deus pra gente, cara. Sim. É um presente de Deus pra gente. Não Então, volta, né? o que é que a gente tá fazendo, né? O que é que a gente tá fazendo? Até depois que eu assisti um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes, né? Nossa. Que ele é muito bom. E aí, no final do documentário, o cara ele dá uma sugestão, assim, cara, se você não quiser excluir sua rede social, você apague, você tire todas as notificações do seu celular. Foi o que eu fiz. Desative. Também. Cara, e eu fiz isso, Eu sabe? fiz isso. Meu irmão surtiu um efeito, assim, estrondoso, Você cara. se torna mais produtivo Não. até, Homem, né? porque você olha pro celular e vê, tá lá, o WhatsApp. Você vixe, quer ver o que é. Você quer ver o que é Outra coisa que eu fiz foi justamente, eu acho que eu tava num culto de doutrina que o pastor mencionou alguma coisa sobre isso. Assim que você acorda de manhã, a primeira coisa que você pega é o celular. Eu falei, não, peraí, eu quero ser diferente disso aí. Porque a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era, que horas são? Meu irmão, eu sei a hora que eu acordei. Ele despertou exatamente na hora que eu preciso acordar. Então, a primeira coisa que eu faço no dia é não olhar o celular. É uma tarefa, é não olhar o celular. Então, É a primeira missão ali, a primeira né? missão do Primeira dia, missão. não olhe o celular. Ganho tempo vestindo a roupa, tomando banho, comendo, saindo com a Rai pra ir até a parada. Cara, você ganha tempo. Deixa de perder tempo. E aí eu só deixo pra pegar o telefone no trabalho, que é onde eu vou fazer meu TQD. Então, muda completamente a tua perspectiva de vida, porque de manhã você normalmente abre o Instagram, ponto. Você não vai olhar o WhatsApp, porque você quer ver coisa rápida. Aí você abre o Instagram, vai ver notícia, vê desgraça, guerra, nossa, violência, tudo que não presta. Eu queria até puxar isso aí, Juninho, e agora de fato entrar no nosso caminho final aqui, Larissa. Porque assim, a gente está tratando dos influenciadores digitais no sentido de que nós estamos sendo influenciados. Mas também tem um outro aspecto, e aqui eu quero lançar para a gente caminhar para o final. Como é que a gente é influenciado e não influencia? Será que a gente só está sendo influenciado? Será que a gente não pode influenciar alguém? Né, Lari? O que é que você acha assim? Como é que a gente pode praticar isso? Eu estou recebendo influência de quem? Para influenciar quem? Né? Como é que isso vai servir para o propósito de Deus para minha vida? Isso. A gente, até a coisa muito da nossa igreja, né? Sobre o discipulado de você mesmo. Não precisa ser necessariamente um líder
para estar ali com o outro, para caminhar junto com o outro. E você ter a consciência de que você pode sim influenciar alguém, isso não é uma coisa ruim, você não está exercendo de alguma forma uma autoridade sobre aquela pessoa. Mas você ter essa consciência te faz usar as redes, usar esse poder de forma mais saudável, de forma mais, não, peraí, eu não vou postar qualquer coisa. Sim. Não, peraí, eu não posso, de alguma forma, expor qualquer Você coisa. vai se tornar um exemplo, né? Para as É. coisas. Você tendo a consciência disso, fazendo isso de forma intencional, da intencionalidade, não se deixar levar por aquilo que tá, mas de forma intencional, pode sim ajudar muita gente. Pode sim Isso. ser luz, ser um caminho bom, ser um exemplo. É porque, Rodolfo, na verdade a gente não só recebe influência. A gente tá nesse contexto de influência, mas com certeza eu exerço influência sobre alguém. Sim. Com certeza você que nos assiste também influencia alguém. João, dentro Oi. desse que tu falou e pegando o gancho do que tu encerrou já ali atrás, aí eu fiz uma conexão aqui que eu acho interessante. É um exemplo do que eu vivi, certo? E até eu fui confrontado por um dos nossos jovens aqui na nossa igreja. Por isso que eu sempre digo, meu irmão, sempre temos algo a oferecer, sempre temos algo para dar, para acrescentar, né? E aí, um dia desse, há um tempo atrás, né? O meu Instagram ele era fechado, né? O meu Instagram não era aberto. E aí, de vez um ou outro, assim, falar assim, cara, abre teu Instagram. Eu disse, não quero ninguém vendo minha vida, não, só quem eu conheço. Abre meu Instagram. Eu disse, não quero não sei o que e tal, e tal, e tal. Aí teve um jovem que mandou para mim vou até dizer, foi Lucas Araújo, né, que canta. Aí Lucas, né? Lucas, estamos de olho em você. Sem respeito nenhum, ele mandou Meu Deus, Lucas, faça mais isso não, ele viu? faça mais mandou isso um não, corte de um podcast, cara, Caraca. pra mim. Aí eu disse, Lucas, assim, Eu isso foi até uma falta imagino de que seja respeito que você fez comigo, né? Você deu um chute nos meus peitos aqui. Que Lucas, ele ficava, né? Líder, abre teu Instagram, cara. Cara, aquele negócio que você compartilha com a gente na mesa, publica, não sei o quê. Cara, isso é muito top, é muito massa. Não, Lucas, eu não fui chamado pra isso, não. Não, líder, mas você tem que... Aí, nesse dia, ele pegou no meu pé, ele mandou um corte, que era um cara, que ele era um líder de um... Ele é bem conhecido, esse cara, bicho. Ele acho que foi até num podcast do Hub, de uma igreja lá em São Paulo, acho que é da Zion, não sei. Aí ele é líder de comunicação lá. Uhum. Aí ele falando sobre a questão de que a gente não tá, que você falou, de que não estamos recriminando a ferramenta. Mas a gente precisa entender o que tá lá, o que Paulo fala, que tipo assim, cara, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Isso. Né? Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. E o cara falou assim, o cara disse assim, meu irmão, Aí foi a falta de respeito. Aí a falta de respeito que ele deu Afronta. nos meus peitos, afronta. Mas o cara falou um negócio que foi uma bomba, assim, em mim, sabe? E aí depois eu sapequei ela pro pastor também, né? Que o dele era fechado também. E o cara falou assim... Tá vendo, olha, Lucas, o que você fez? um crente que tem a sua rede social bloqueada, Vou abrir agora. ou ele não tem nada para oferecer, ou ele tem algo para esconder. Eita. Vou abrir a minha hoje. Rapaz, eu nem sabia, mas eu desbloqueei a minha recentemente. Pessoal, quem quiser me seguir, pode seguir, vai estar aberto lá. Cara, o cara quando disse isso, aí eu disse, Lucas, pra que você mandou esse vídeo pra mim, cara? Aí ele fez, líder, abra. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Tu é doido, Eu boy. fiz, cara, porque é o seguinte... E naquele dia eu fui pra uma reflexão do seguinte, Lucas. O mundo, ele não tem essa descrição que eu estava tendo Uhum. em divulgar influências que destroem a família, que destroem os princípios bíblicos. É tudo muito Eles não devastador, têm, né? é Rodolfo? muito avalanche. A gente é cheio de dedo pra falar É o cheio certo. de dedo pra falar o que é certo, mas aquilo que é errado, os caras estão aí, meu amigo, na rede Descarrega, social, descarregando de qualquer jeito, e eles não têm nenhum tipo de milindre. Sim, Não mesmo. é E, verdade. e esse vídeo que o Lucas mandou pra mim mexeu muito comigo, cara. Total. Né? O cara disse assim, meu irmão, um crente que tem ali sua rede social, ou ele não tem nada pra oferecer, ou ele tá escondendo alguma coisa. Eu fiz, Senhor, eu não tô em nenhum dos cantos aqui. Vou abrir só pra não Eu tentar vou abrir esse entender. negócio agora. E assim, Foi a falta eu de fiquei respeito mesmo, constrangido. viu? Rapaz, Lucas. Eu fiquei meu constrangido. respeito. Eu disse, Senhor, eu sei que eu tenho algo para oferecer.
Eu não tenho nada para esconder, porque o que eu tenho contra o meu pastor, no discipulado, mas o que eu entendi ali, eu estava deixando de falar de Deus, cara. Sim. Né? Então, assim, de vez em quando, posto uma frase, posto foto da minha família, porque é uma forma de dizer ali que o quê? Eu acredito nesse modelo. Sim, Né? é isso aí. Eu acredito nisso aqui. Então, depois desse vídeo aí que o Lucas me perturbou com ele... Eu acho que eu vou até me afastar de Lucas também. Viu? Eu abri aí as minhas redes sociais e, assim, sempre que posso, também não sou um cara que uso muito, posto muito pouco, assim, né? Mas à medida que eu tô podendo ali, eu tô compartilhando e eu acho que a gente tem que até melhorar muito mais, né? Os meninos têm cobrado muito a geração de conteúdo e tal. É uma fase que Deus tem que romper, né, na vida da gente, né, João? É verdade. Mas a gente vai chegar nesse nível Essa aí. galera mais velha. Pra né? gente, Pra- porque A eu gente acho tá que falta caminhando, isso. gente. Eu acho que a gente tem que tomar o lugar que é nosso, né? Sim. A gente tem que se posicionar, porque, assim, aonde a gente não se posiciona, vai vir um que vai se posicionar. Isso, Né? é verdade. Pra isso, a Rodolfo. gente precisa estar cheio de coisas boas, né? Como, Exatamente. como o Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, nisso coloque seu pensamento, nisso coloque, verdade. vá desenvolvendo isso. Se a gente não tá cheio de coisas boas, a gente não tem como oferecer coisas boas. Verdade. Nós- Isso é um ponto aí, João, que você estava Sim. falando de influência, só lhe cortar aqui. Do seguinte, a gente sempre tem esse menino, né, que você estava dizendo. Eu não posso ser influenciado, eu tenho que influenciar, eu não posso ser influenciado. Não, gente, todos nós somos influenciados. Você pode passar o dia dizendo assim, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Você não está numa bolha, né? Mas você vai ser. A questão Porque senão você não recebe boas influências, né? não é sobre não ser influenciado. É por quem você é influenciado. Isso. Essa é a questão. Não seja mal influenciado. Não seja mal influenciado. Esse é um ponto sobre a influência. O outro ponto é o cara acreditar que assim, eu tenho que influenciar, eu tenho que influenciar. Beleza, cara, você tem que influenciar. Mas faça só uma perguntinha antes. Você é uma boa influência? Uhum. Senão nem abre o Instagram, né? Não abre. Fica fechado lá. Você é uma boa influência? E aí eu sempre tenho uma pergunta para mim, assim. Eu sou um cara que vale a pena conhecer? Eu sou uma pessoa que vale a pena conhecer? Eu sou um cara que eu vou edificar? Uma vez o pastor Daniel Branco veio aqui, ele disse um negócio muito, muito interessante, que ele aprendeu com o sogro dele. Ele, na verdade, foi repreendido pelo sogro dele, né? Ele baixou o vidro do carro numa viagem com a família e o cunhado dele no outro carro. Ele abriu a boca e deu uma piada lá que foi sem graça a piada. E o sogro dele olhou para ele assim e disse, Dani, deixa eu lhe dizer algo, meu filho. Ele fez, diga. Nunca abra a boca para liberar algo que não vai edificar alguém. Uou. Se você vai abrir a boca, que você sabe que não vai edificar, que vai roubar alguma coisa de alguém, feche a sua boca. Guarda aquilo ali para você. Meu Deus. Então, isso me marcou muito, sabe? Isso me marcou muito. Então, cara, antes de eu falar assim, eu quero influenciar, beleza. Nós queremos jovens influenciadores. Mas você tá na posição de influenciar? Porque muita gente tem assim, cara, seja sincero com você. Sim. Seja sincero. Gente, eu tô numa posição que eu não tô conseguindo, eu não posso influenciar agora. Eu tô na fase que eu preciso ser bem influenciado. Né? Eu tô na fase Detox. que eu tenho que sentar para aprender, para depois levantar para falar. O cara tem medo da irmã do coque e quer influenciar os outros, tá ligado? Não pode. não dá pra ser Eu assim. queria até puxar isso aí que o Rodolfo falou e lançar para a nossa juventude, né, Rodolfo? Pastor Daniel Branco, o sogro dele disse assim, nunca diga algo que não vá abençoar, Edificar. que não vai edificar. João, deixa eu dizer um negócio que tá no meu Daniel, coração. obrigado Não por tomar esqueça. É essa a por mesma nós. Né? coisa, pode dizer. Deixa eu dizer um negócio Diga. que tá no meu coração, porque eu tô com... Meu Deus, eu tenho que olhar para Jesus e melhorar minha memória. É o seguinte, gente, não escute conselho de quem não sentou na cadeira para aprender. Verdade. Não escute. O problema das redes sociais hoje é o quê? Tem muita gente que está em pé falando, mas que não passou da cadeira do ensinamento. Essas pessoas, Rodolfo, não estão habilitadas para Não exercer estão. uma influência E espiritual fala em nossas como vidas. se Como se fosse já uma tivesse pessoa que vivido. estivesse sentado. Exatamente. Não é? Meu irmão, não faça isso, porque... E esse é o perigo de você estar ouvindo qualquer coisa na internet. Sim. Né? E aí a gente tem prova de quê? Escândalos mais escândalos de pessoas, escândalos mais escândalos de famosos, e a gente passa por uma fase, eu vou até tocar nesse assunto aqui que está nem no script da gente, mas é o seguinte, qual é o erro da igreja hoje brasileira? Pegar um cara que era famoso no mundo e jogar ele no púlpito.
E acha Isso. que tá tudo ok. Sem passar por um Sem processo. passar por um processo, sem passar pela cadeira do ensino, sem passar pela cadeira do discipulado e pela mesa do discipulado. Então, assim, é muito perigoso. Então, a gente está vendo hoje, eu não vou citar nomes por questão de éticas, mas pessoas que vieram do mundo, a igreja criou um ídolo, jogou no púlpito e tornou-se uma influência. Sim. E agora, A justificativa o por monstro almas... que a igreja gerou virou as costas. E tá abraçada com o mundo, caminhando com o mundo. E agora? O poder de influência que a igreja deu para essa pessoa, João. Isso. O poder de influência que a igreja cedeu para essa pessoa. E agora, meu amigo, tá aí. Muitos jovens, né, sendo bombardeados de uma forma negativa por uma coisa que a igreja proporcionou, que a igreja deu palco. E, meu irmão, é por isso que eu amo a vida desse cara, que se chama Rodolfo Abrantes. Ele, para mim, é uma referência, o cara é muito top. Não é perfeito, tá longe disso, mas em um dos cursos, uma das palavras que eu ouvi ele ministrar uma vez foi que, cara, que massa. Deus foi tão bom com ele que botou ele na mão de um discipulador de verdade. Sim. E ele disse que quando ele aceitou a Jesus e que ele começou a caminhada dele, o cara disse isso para ele: Rodolfo, Deus um dia vai te levantar para falar, meu filho. Mas você está numa fase de sentar para aprender. É importante. E você vai ficar na cadeira até o dia que Deus vai te levantar dessa cadeira Meu Deus. para que você ensine. E assim tem sido, né, E Rodolfo? assim tem sido. E você vê que, assim, até hoje, né, graças a Deus, Deus tem sustentado o ministério dele. E ele tem edificado, e ele tem abençoado. E isso é bom. Agora, por outro lado, pessoas que hoje já deram as costas para a igreja foram pessoas que não passaram pela cadeira. Foram pessoas que foram direto para o púlpito ministrar Sim. como se tivesse autoridade, como se tivesse credibilidade. E aí tá aí os frutos, meu irmão. Reflexo de igreja imediatismo. Tinha aquela questão de... Meu irmão, o fim justifica os meios, né? Tipo, vai alcançar mais almas, vai impactar mais pessoas. Cara, não é assim. Impacto por almas você vai fazer pelo exemplo correto, não é pelo volume. Verdade. O discipulado é 1 para 1, né? 1 para 1000. Sim. Jesus é não verdade. escolheu 10.000 Boa. seguidores. Foram poucos. Isso. Então, meu irmão, o que cabe aqui na mão pra gente sentar e conversar tá bom. É. Eu não vou querer 10.000. Por isso que influenciador de 10.000 não tem credibilidade. Não tem como ter. Ele nunca sentou pra alguém analisar. Porque, enfim, viver só com Jesus não diz só a respeito de Jesus ver a vida dos discípulos, mas também dos discípulos ver a de Jesus. Do mesmo Boa. jeito é um influenciador. Sim. Meu irmão, não é sobre eu sentar com o Rodolfo e Rodolfo só analisar minha vida. Isso aqui não é uma revisão das minhas atitudes. Eu vejo a deles também. No dia que eu digo assim, cara, você como meu influenciador, que nem o Lucas fez, eu acho que você tá errando nisso, ele se torna tão bom pra mim quanto eu sou pra ele. É ferro Isso afiando aí. ferro. E a É o influência- ferro afiando ferro. Exato, e a influência positiva começa nisso. Bem colocar, Júnior. Não existe, cara, crescimento sozinho, ele não vai te levar pra canto nenhum. É verdade. Certamente nós teríamos muito mais a conversar aqui Meu hoje, Deus. mas infelizmente nosso tempo acabou. Ah, Pastor Rodolfo, suas últimas considerações? Gente, foi bom demais, precioso demais esse tema. Com certeza é algo para ser compartilhado aí, né? E fica essa dica aí, gente. Fica essa conversa preciosa que teve aqui hoje. Tenha cuidado aonde você tem colocado os seus olhos, o seu coração, para quem você está Isso. dando ouvido, né? Sim. Porque assim, o equipamentozinho aqui ele é pequenininho, mas dele aqui, meu amigo, tá saindo tantas vozes que você nem imagina. É verdade. Né? A partir desse aparelho aqui tem muitas vozes sendo direcionadas para a sua vida. E aí você tem que escolher a qual vai dar ouvido, ao Espírito Santo ou a essas vozes que saem daqui, né? Então eu tenho certeza que você fará uma boa escolha. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Juninho. Valeu. Obrigado pelo convite. Foi uma bênção de verdade. Maravilha. Deus te abençoe, Juninho. Obrigado, Larissa. obrigada eu. É isso aí. Esse foi o primeiro episódio da nossa retomada do Uppercast. Se nós pudéssemos resumir tudo que foi
papeado aqui. Essa palavra existe? Existe, João. Você está com todo o poder hoje. João As 2022. palavras existem? Silencie as vozes do mundo e ouça a voz do Espírito Santo. É ela quem vai direcionar e dirigir a tua vida para o melhor caminho. Que Deus te Isso aí, abençoe. Vem muito mais por aí no nosso Uppercast. Valeu. Valeu. Até mais.